Boa tarde, igreja. Ah, Feliz Ano Novo. É melhor um dia na casa de Deus que mil em outro lugar. É assim, né? No começo de cada ano, muitas pessoas acostumam fazer, falam em inglês, a New Year's Resolution. É algo assim como na lista de metas e objetivos, né? Claro, para melhorar sua vida. É algo bom. É muito comum. É comum aqui também? É? Ok. Então, eu estava pesquisando e as 5 metas, objetivos, decisões, determinações mais populares do ano 2023 são as seguintes. Eu acho que vocês sabem alguma dessas, né? Ou imaginam. Número 1, fazer mais exercício. Já sabiam dessa? Número 1. Número 2, comer saudável. Depois de toda essa comida, né, de Natal e aqueles que celebram Thanksgiving também já sabem, né? Número 3, perder peso. Número 4, guardar dinheiro. E número 5, passar mais tempo com a família e amigos. As mais populares do ano 2023. Se depois você quer o link, você me procura e eu dou para você. Onde está isso? Você tem alguma meta para o ano 2023? Algum objetivo? Ou melhor ainda, você já quebrou a sua meta do ano 2023? Como, por exemplo, essa de comer saudável? Já quebrou? Ou sou eu? Antes de falar um pouquinho mais enquanto objetivos e metas do ano 2023, eu quero compartilhar com vocês uma história, tá bom? Eu tenho aqui, eu tive que traduzir do inglês no espanhol e do espanhol eu pedi a minha esposa me ajudar a traduzir no português. So, eu espero que dê para entender a história do bombeiro, tá bom? Um bombeiro experiente foi gravemente acusado por negligência. Os advogados de acusação afirmaram que ele abandonou a sua responsabilidade quando ele não liberou o equipamento de resgate. Isso resultou na morte trágica de uma família de 5. As testemunhas oculares ficaram revoltados quando souberam que a razão pela qual o bombeiro permaneceu no caminhão de bombeiros e não prestou socorro foi simplesmente porque estava testando um iPhone de alta tecnologia que ele diz tinha comprado de presente para o chefe dos bombeiros. O chefe dos bombeiros, ao escutar essa teoria, se afastou imediatamente do bombeiro e ele o tirou desonrosamente do seu cargo. Em uma declaração dada pelo chefe dos bombeiros, ele diz: não há palavras para descrever tal traição por parte daqueles que jurou proteger vidas. O principal advogado acusador argumentou que por mais de 3 minutos, depois de chegar ao local, o bombeiro usou fones de ouvido para ouvir música, enquanto uma família de 5 gritavam para serem resgatados do 6º andar de um edifício em chamas. Espectadores horrorizados narraram que uma mãe, enquanto as chamas queimavam suas roupas, gritava de terror e pulou para
morrer enquanto ainda abraçava um bebê. Outras testemunhas disseram que o pai tinha duas crianças aterrorizadas em seus braços enquanto ele estava sendo envolvido em chamas enormes. Toda a tragédia acontecia debaixo do nariz do bombeiro, enquanto ele simplesmente aguardava sentado no veículo de bombeiros escutando música. O advogado de defesa não respondeu às suas acusações, mas alegou que o bombeiro acusado fez grande sacrifício pessoal para comprar o caro presente para o chefe. E esperava que o juiz for levar isso em consideração no momento do julgamento. O que você acha que é uma punição adequada para este crime grave? 2 anos na cadeia? 20 anos? Sentença de pena de morte? Você seja o juiz. Por favor, escolha uma resposta. Porque vou te dizer mais da história em breve, tá bom? Não fala para mim agora, mas pensa, qual é a sentença? Qual é uma punição adequada? Deu para entender o que falei? Sim? Ok, que bom. Graças a Deus. Por enquanto, pode me acompanhar agora no capítulo 16 de Lucas, do versos 19 a 31. Capítulo 16 de Lucas. Esse capítulo 16 de Lucas é um tema controverso para algumas seitas religiosas. Para algumas seitas religiosas, esse tema é controverso. Obviamente, para os agnósticos, ateus, é um tema controverso. Para a igreja, não deveria ser um tema controverso. A palavra de Deus fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus para nós, fala em inglês, information is power. A informação é poder. Nós temos esse conhecimento, né? E então, esse tema aqui não é controverso. Lucas, capítulo 16. Vamos ler junto. Eu vou ler para vocês. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo,
de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra dura, né? Forte. Porque estamos falando aqui, literalmente, de inferno. As seitas religiosas não acreditam que existe um inferno. Sabe, é ano novo, né? E eu estou falando de inferno. Mas é necessário. Nós somos a igreja. Você vai entender por que eu estou tocando esse tema e que é necessário tocar desse tema. Nessa história, aprendemos muito sobre vida e morte. E especificamente acerca do que acontecia com as pessoas que morreram antes que Jesus ressuscitou dos mortos. Haviam dois destinos. Um lugar era de tormento e chama, e outro era de conforto no seio de Abraão. Existia uma separação entre os dois lugares, né? Uma cima, um abismo. As pessoas que estavam sofrendo tinham memória da vida na terra e conhecimento das escolas que fizeram enquanto vivas, que contribuiu para chegar a seu destino. O rico estava clamando para Abraão: manda alguém para falar com meus irmãos, por favor. Já ele esqueceu, ele estava em tormento, sofrimento, mas estava pensando em seus irmãos, sua família. Tinha conhecimento. Agora, nesse tempo, o justo não era capaz de entrar na presença de Deus, mas aguardava em um lugar, recebendo conforto e esperando saírem do seio de Abraão. Isso, e depois que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, nesse tempo, antes de Jesus, quando o justo morria, ele não passava diretamente à presença de Deus no céu, ele esperava no seio de Abraão. Não estou falando de purgatório, ok? Não existe purgatório, não existe. Seio de Abraão, porque Jesus tinha que morrer, ressuscitar entre os mortos e ir por eles. Porque não sei se vocês sabem, espero que sim. Quando Jesus morreu, esteve morto por quantos dias? O que aconteceu nesses 3 dias? Ele desceu às profundidades da terra, a esse lugar, onde existia o seio de Abraão e inferno. Estão comigo? Vendo várias outras escrituras, aprendemos sobre o resto da história acerca da vida depois da morte. E se você pode me acompanhar a Efésios capítulo 4, dos versículos 8 ao 12. E vamos a ler Paulo escreveu isso. Isso que vou ler agora. Por isso, vou dar um pouquinho de tempo para você chegar aí. Efésios capítulo 4, dos versículos 8 ao 12.
Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ou seja, ao céu, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, os justos não podiam entrar na presença de Deus até que seu pecado fosse cancelado. Quando Jesus morreu, a porta do céu foi aberta e ele pessoalmente levou essas pessoas que estavam no seio de Abraão, ele levou cativo a catividade. Dá para entender isso? Ele levou com ele mesmo essas pessoas que estavam no seio de Abraão. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 10. Ele levou. Então, quando Jesus, lembra aquele verso que fala: quem é esse rei da glória? E que as portas do céu se abrem porque o rei da glória está entrando. E ele está entrando e chegou todas as pessoas do céu de Abraão com ele. Estou dando os versículos para que você depois vá a casa e seja como aqueles irmãos bereanos falam, de Berea, a revisar o que estou falando, tá bom? Agora, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 8, fala assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Agora, os cristãos que morrem agora, fora do corpo, presentes com o Senhor, direitinhos para o céu. Já não existe o céu de Abraão. O Senhor desceu à profundidade da terra, levou cautivo todas as pessoas para o céu. Ele, Jesus, levou eles. E agora, se eu morro hoje, porque eu coloquei minha confiança em Jesus, eu vou direto ao céu, à presença de Deus, porque Jesus já cancelou todos os meus pecados e os seus. A situação aqui, o ponto é que o inferno ainda está aí. Hell. Falam em grego Hades, Sheol em hebreu, infernos, latim, inferno, português e espanhol, né? Es inferno. Ainda está aí. Então, Lázaro teve compaixão por seus irmãos. O céu é real e o inferno também. E a Bíblia fala mais de inferno que de céu. Se alguém não avisou aos irmãos do rico, ou se foram avisados e não acreditaram em Jesus, que morreu e ressuscitou por eles, seu destino também foi infelizmente, inferno. Estão comigo, irmãos? Está bem em silêncio aqui. Mas essa é a palavra. Está comigo, irmão? O que nós temos é um tesouro impressionante. Porque a esperança é Jesus. Mas, eu me pergunto, será que alguém foi e avisou os irmãos de Lázaro, do rico? Alguém foi? Alguém avisou para ele, ei, tem que estar a contas com Deus? Tem que reconhecer. Porque, lembra que Abraão falou, tenha Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, todos apuntam para Jesus. Porque aprendimos que a Bíblia, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, tudo é uma sombra da substância. Estão comigo, irmão? Uma sombra da substância. Tudo, ou todo, não sei como se é todo ou tudo, apunta para Jesus. Então está aí. É fácil
É fácil adorar e louvar a um Deus bom. É fácil louvar e adorar a um Deus bom. É tipo uma flor que se abre quando recebe a luz do sol, o calor do sol. A flor se abre. É muito fácil para a flor. É uma natureza. Para nós também é fácil louvar a Deus com nossos lábios. Mas é difícil demonstrar esse amor a Deus obedecendo seus mandamentos. Seus mandamentos de buscar e salvar ao perdido. A razão porque Jesus veio. Escuta comigo Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, tem pessoas que falam, eu não sou evangelista, eu não tenho esse dom. Mas aqui o Senhor está mandando ser testemunha dele em Jerusalém, Judeia e os confins da terra. A razão pela qual a igreja existe é para ser testemunha a todos e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Você está aqui porque alguém, claro, o trabalho do Espírito Santo, mas alguém se tomou o tempo, se esforçou para falar com você. Alguns de vocês cresceram aqui nesta igreja, outros não. Outros em outro lugar. Alguém falou para você, alguém, como falou, semente, ele semeou a semente. Alguém regou a semente. O crescimento é de Deus, né? Mas você está aqui, imagina, eu nasci em Honduras, alguém falou para mim em Honduras, fui para Estados Unidos, e fiquei em contas com Deus em Estados Unidos, alguém mais regou, e agora estou aqui no maravilhoso Brasil. Mas aconteceu com você também. Os primeiros discípulos não morreram pela sua fé e parou o evangelho ali. Não parou ali o evangelho. Continuou. Tanto que você e eu escutamos do evangelho. Imagina que poder. Os discípulos, todos menos João, morreram pela sua fé. Mas temos um problema. E deixa eu te falar aqui qual é o problema. Mas esse problema acontece só nos Estados Unidos, ok? Para que depois você não me pergunte nada, só acontece nos Estados Unidos. Vou dar uma estatística para vocês. Bill Bright, em seu livro Avivamento por Vir, diz que só 2% dos cristãos em América compartilhava regularmente sua fé com outros. 2%. Parece que a grande maioria estão trancados em adoração e não se importa do clamor dos ímpios e seu destino. Acabo de falar do inferno, ok? Ninguém gosta de falar disso. Mas temos que falar. E aí, por quanto tempo o inferno? Diz em inglês, forever and ever and ever and ever. Para sempre. Uma eternidade. Como é possível que nós tenhamos esse conhecimento, que nós saibamos disso? Sabe que eu lembro que em uma igreja, eu andava com um grupo de jovens e andávamos filmando alguns dos líderes. E nós perguntávamos para o líder, em câmara, se uma pessoa morre sem estar a contas com Deus, sem crer que Jesus pagou pelos seus pecados, o que passa com essa pessoa? E em câmara, né? E a pessoa,
O que acontece ¿qué acontece, hermanos, si alguien muere en sus delitos y pecados? ¿Qué acontece? Pasa una eternidad aonde? No inferno, hermano. Hades, Sheol, inferno. Não é que eu me alegro de falar disso, é que está aí, nós sabemos isso. E sabe que o pior? Que você tem irmãos que precisam de salvação, tem irmãs, tem amigos, tem professores, tem na escola e a igreja, como aquela flor, né? Claro que temos que adorar a Deus, Ele merece toda adoração, toda glória. Mas e aqueles que estão morrendo sem Deus, sem Cristo, sem a salvação? Parece que grande, falei isso, né? A grande maioria estão trancados em adoração e não se importa do clamor dos ímpios, seu destino. Ou não sabem que dizer, porém não compartilham sua fé. Mas isso é como o bombeiro dizer: eu simplesmente não sabia como resgatar pessoas. Se ele é um bombeiro, ele devia estudar e aprender como subir uma escada e resgatar pessoas. E é isso que precisamos fazer como cristãos. Está comigo, irmão? É isso que precisamos fazer como cristãos. Oswald J. Smith falou assim: oh, meus amigos, estamos sobrecarregados com inúmeras atividades da igreja, enquanto o verdadeiro trabalho da igreja, o de evangelizar e ganhar os perdidos, é quase totalmente negligenciado. Na história do bombeiro, aqui está o ponto. Se você está compartilhando a sua fé, obedecendo as escrituras, buscando o perdido com temor, puxando eles das chamas, se você não se preocupar por eles, então you are that firefighter. Você é esse bombeiro. João capítulo 14, versículo 23, fala assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Minha meta, objetivo para 2023, em verdade para todos os anos, e minha oração é ter compaixão e amor pelo perdido. Procurar e salvar o perdido. Como eu faço isso? Amor e obediência a nosso Senhor Jesus. Você sabe que quando Jesus atendeu no céu, mais de 500 pessoas viram ele ascender. Mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Imagina Jesus falar quando ele ascendeu ao céu. Pedro, come saudável. Tem que se exercitar mais. Passa tempo de qualidade com a família e amigos. João. Ou para de fumar. Tudo isso é necessário, obviamente, ok? Eu preciso me exercitar, eu preciso comer saudável. Tudo bem que sejam meus objetivos e minhas metas para este ano. Tudo bem, beleza. Mas prioridades.
Quando Jesus ascendeu, ele falou assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Seu trabalho, meu trabalho, é só falar a palavra. É falar de Jesus, falar do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Esse é meu trabalho. Deus, seu Espírito, Ele que transforma os corações, né? Mas nós temos esse trabalho de levar as boas novas a toda criatura. Toda criatura. O dia de salvação é hoje. Mas como eles acreditarão se ninguém lhes pregar? Como, irmão? Como? Agora, a pergunta do milhão é assim: o que está impedindo? O que está impedindo você e eu de obedecer? A falta de compaixão? Amor? Precisamos, como Jesus, ir a nosso Getsemani. Como falam? Getsemani? Getsemani, como Jesus, onde ele orou para o Pai e falou: Pai, sua vontade e não a minha. Mas se você e eu continuamente falamos ou pensamos, eu não consigo falar com ninguém da minha fé, eu não consigo, eu não posso, eu sou uma pessoa com muita vergonha, não posso falar. Meu Deus, imagina eu pensar assim. E se você pensa dessa maneira, você vai conseguir isso, não fazer nada, não falar. Sabe que escutei que o medo falam rejection, a rejeição é orgulho disfarçado. Por isso é importante, Getsemani, sentir nossa vontade a Deus. Jesus tomou a vergonha e a dor e se negou. E se negou e foi à cruz. Eu tenho que me negar, você tem que se negar. Temos que nos negar, não porque Pedro está falando, que sou eu. Por Jesus, amor. Que o temor vire ser seu amigo. Deixa que o temor vire ser amor e compaixão. Acredite nas promessas de Deus. Se você vai falar com alguém na rua, no trabalho, olha, não importa como você coloque o evangelho para uma pessoa no trabalho ou na escola. Sabe que fala a palavra na primeira carta de Coríntios, capítulo, acho que é 1 e 18. Não apuntei aqui, mas acho que é a primeira carta a Coríntios, capítulo 1, verso 18. Que a cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. É uma loucura. Se você falar com alguém no trabalho, oh, Jesus morreu por teus pecados, ele vai pensar que é uma loucura para você, mas tem aquela pessoa que está pronta, que você me fala, olha, irmão, Deus sacrificou sua vida por você na cruz. Por quê? Por que ele morreu? Por quê? O que eu tenho que fazer? Estou falando isso por experiência, ok? Escutei muitas vezes o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para estar a contas com Deus? Como eu me ponho a contas com Deus? Mas temos que começar com passo 1, sua vontade e não a minha. Vou fazer uma pequenininha pausa aqui, só porque eu sinto que tenho que falar disso agora. Nos domingos na manhã, você está trabalhando com as crianças.
Você esteve hoje aqui, Ricardinho? Hoje, na manhã? Mas estava aberto, né? Já falamos muitas ocasiões. As crianças são o futuro. Ordem e progresso. Se as crianças aprendem ordem e progresso quando estão pequeninas, vai ser natural para eles. Estão vindo acá. Só que Ricardinho não pode estar aqui todos os domingos. Imagina que Celso vem aqui os domingos e ele prega na manhã e depois prega na tarde. Celso, né? E Ricardinho, alguns amigos vêm aqui fazer as brincadeiras para as crianças. Mas não pode ser ele, os mesmos todos os domingos. Mas isso é, quando os meninos vêm aqui, eles escutam a palavra de Deus. Todo mundo tem família, todo mundo tem que cuidar das famílias, entendeu? Eu sei isso, que o primeiro ministério é a família, mas e os negócios de pai? O negócio de pai. Estou falando, é fácil nascer essa flor e os negócios de pai. Jesus, quando era um menino, falou para Maria: por que me procurais? Não sei como se fala. Por que me procurais? Você não sabia que eu tinha que estar ocupada nos negócios de meu pai? O jugo do Senhor é fácil. O fardo é fácil. Mas precisamos nos ajudar mutuamente, todos. Eu sei que Ricardinho manda uma mensagem por texto falando: quem pode estar na escada do domingo? Sinceramente, minha sugestão é fazer uma escada com as pessoas para cada domingo. Se a pessoa não vem, tá bom, mas tem uma escada para nós vir. Porque é mais fácil para mim estar aqui um domingo ou dois, em vez de quatro. Mas se eu vejo, olha, este domingo eu tenho que ir. Por quê? Por amor a Deus. Por amor a Deus. E se você tem medo de falar a outras pessoas de Deus, só acredite nas promessas de Deus, mas aplique-as. Por exemplo, eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Tudo. Se Ele é comigo, quem contra mim? Eu sei que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja. Jesus falou: nesse mundo vocês terão aflições, mas acredite, eu venci o mundo. E uma que eu amo: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho, as boas novas. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 3, do versículo 3 ao 6. Paulo falando, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 3, do versículo 3 ao 6. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Eu vou falar um pouquinho para aquelas pessoas que nos estão olhando através das redes sociais, ou por todo aquele que ainda não está a contas com Deus. O dia de salvação é hoje. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento.
Jesus falou assim: eu vou à casa de meu pai para preparar morada, para que onde eu esteja, você também está. Deus criou o inferno para Satanás e todos aqueles anjos caídos, desobedientes, porque subiu orgulho no coração de Satanás. O que acontece é que também subiu orgulho no coração do homem. Mas Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. Se você acredita que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, se você acredita que ele morreu pelos seus pecados, porque deixa eu falar para você, meu amigo que está escutando, eu gostaria que compartilháramos este vídeo para todos os lados. Se fala português em muitos países do mundo, em África se fala português. Comparta, porque nós queremos, o Deus quer que todo mundo seja salvo através de seu Filho Jesus. Esses cravos serão para mim, porque eu quebrei a lei de Deus. A palavra de Deus fala que se você quebra um dos seus mandamentos, é como que se você quebrou toda a lei. Tenho que fazer essas perguntas para aqueles que têm que escutar. Você se considera boa pessoa? Alguma vez você já mentiu? Alguma vez você já roubou? Jesus falou, Mateus 5, aquele que olha a uma mulher com luxúria, fala luxúria, já cometeu adultério com ela no coração. Você pode falar, mas eu não matei ninguém. Jesus falou, aquele que odeia a seu irmão ou insulta a seu irmão é como cometer homicídio de coração. A palavra de Deus fala que todos pecamos. Não tem um só bom. Todos pecamos. E é por isso que Jesus morreu. Morreu por você e por mim. E se você acredita que Ele morreu por você, se você se arrepende de todos os seus pecados e coloca sua confiança em esse momento na cruz, onde Jesus falou, tetelestai, it is finished, consumado é, terminou, Ele pagou os seus pecados. Se você acredita nisso, você é salvo e você não vai passar uma eternidade no inferno, mas uma eternidade no céu. Hoje é o dia de salvação e eu falo para você que amanhã não está garantizado. Falam garantizado? Garantido. É hoje. Eu vou orar em breve, mas só quero me despedir com estas palavras. Minha esposa e eu, em breve, vamos ter um bebê, em nome de Jesus. E, claro, precisam de cuidado, de amor, de ternura, todas essas coisas. Mas no mês de maio ou junho, vamos a começar umas classes de evangelismo. Tipo uma semana, mais ou menos. E eu quero convidar a vocês que, por favor, pensem em estas coisas. Porque esse é nosso trabalho, de levar as boas novas de salvação, começando onde? Judeia, Jerusalém, Samaria e todo o mundo, confins do mundo. São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá, São Paulo, Brasil, o mundo. Estão convidados, irmãos. Então, vou orar por vocês e por mim também, porque eu também preciso estar ocupado nos negócios de meu pai, fazendo essas coisas. Estão comigo, irmãos? Deus é bom? Ainda é bom melhor um dia na casa do Senhor que 1000 em outro lugar? Sei que sim, irmão. Deus maravilhoso, fiel, obrigado pela oportunidade, por o privilégio. Abençoa a tua igreja, tua noiva, Senhor, aquela que foi pago com grande custo, um grande valor, Pai, a sua sangue. A sua salvação, Senhor, é
de graça, mas você gostou muito porque você derramou sua sangue na cruz. Amigo, se você só clama a Deus, me salva, Senhor, quero conhecer mais de Ti, reconheço que você morreu na cruz pelos meus pecados, me salva. Se você clama isso, o Senhor imediatamente vai te salvar e colocar seu Espírito em você e você não vai ser o mesmo. Não importa o que aconteça. Se você está vivendo tempos difíceis financeiramente, emocionais, se você está sendo acusado, qualquer coisa que seja, Deus vai cuidar de você porque Ele promete nunca te deixar, nunca te abandonar. Obrigado, Jesus. Obrigado por seu amor, pela sua palavra. Louvado seja tu nome, bendito seja tu nome pelos séculos dos séculos. Amém.